Olá, segundo ano. Hoje, o tema da nossa aula é a gimnospermas. Bom, nós já vimos toda a evolução vegetal, os ciclos biológicos, briófitas, pteridófitas. Então, nós agora estamos estudando esses vegetais na sequência de evolução. Então, nós vamos falar hoje nas lindas araucárias, nos pinheiros, na sica, certo? Nas sequoias, grandes árvores de gimnospermas. Então a gente sai de um musgo, aliás, de uma alguinha para um musgo, que é o principal representante das briófitas, para uma samambaia, que é o principal representante das pteridófitas, e chegamos aqui, ó, nas gimnospermas. Araucárias, pinheiros do Paraná, né? Pinheiro silvestre, sicas. Então observem bem as gimnospermas. Uma evolução bonita, né? Evolução vegetal. Demorou muitos anos, né, para ocorrer essa evolução. Muito bem. Então vamos lá. Bom, como todas as aulas vídeo, eu quero que vocês organizem estes cadernos, certo? Mais uma vez o professor vai estar dizendo, caderno é documento do aluno e caderno tem que estar organizado. Quanto ao primeiro trimestre, o professor já tem as 3 notas conforme a legislação. Tudo que a gente está tendo agora, a gente vai caminhando rumo ao segundo trimestre. Então o caderno tem que estar bem organizado. Existem algumas atividades que são semelhantes àqueles vícios que a gente tem em sala de aula, quiz, completar e tal ali. Vocês vão estar sempre dando uma verificada, tá passando para o caderno também, estudando, certo? E aqui eu coloquei as estruturas básicas da gimnosperma que nós vamos estar completando. Esse complete é muito importante, que é o que é a essência, que é o que eu quero que vocês anotem e estudem essa parte para entender como é que funcionam as gimnospermas. Então, observem aqui. Bom, gimnos, tá? A palavrinha ali, gimnos, tudo é do latim, né? Gimnospermas. Ela significa nua. Então vamos lá. E espermas, semente. Opa! Mais uma característica evolutiva aqui. Agora, estes vegetais, eles já têm semente. A alga não tem semente. Briófita não tem semente. Pteridófita não tem semente. Então, anote, isso é uma característica nova que surge neste grupo. Bom, nessa altura do campeonato, com a organização do caderno, que eu acho que deve estar bem organizado esses cadernos, vocês já sabem o que é gametófito e o que é esporófito, mas eu vou repetir. Gametófito é a estrutura que produz gametas. Lembram?
Não esqueçam, gametófito, gametas. Esporófito produz esporos, é uma estrutura que produz esporos. Lá nas briófitas, a gente viu que o gametófito era a fase dominante. Nas pteridófitas já muda de figura. Então, na briófita, gametófito é dominante, esporófito é passageiro. Pteridófita, o esporófito é dominante e o gametófito passa a ser passageiro. Gimnospermas, que é mais evoluída do que uma pteridófita, obviamente, gametófito é passageiro. E o esporófito, que é a planta propriamente dita, que é o vegetal propriamente dito, tá? Vai ser dominante. Até então, nós vimos que em briófitas e pteridófitas, quanto à estrutura para reprodução, havia necessidade da água para levar os gametas e ocorrer a fecundação. Nós vimos lá nos ciclos, tanto das briófitas quanto das pteridófitas. Gimnosperma, evolutivamente, já apresenta uma estrutura chamada de tubo polínico, que é uma estrutura que serve nesse grupo para transportar os gametas. É uma estrutura importante. Então nós vimos aqui, ó, semente é uma evolução, uma característica que vem nesse grupo. Tubo polínico, uma característica que vem nesse grupo. Bom, os gimnospermas, qual é o habitat? Elas gostam de ambiente frio e temperado, tá? Então, pinheiros do Paraná, as araucárias, né? Habitat frio e temperado. E o ciclo, nessa altura do campeonato vocês já sabem, nós vimos que existem 3 tipos de ciclo, aplonte, diplonte e aplodiplobionte. Eu vou dizer para vocês que nesse ciclo nós vamos ter a fase haploide e a fase diploide. Logo, se eu tenho a fase haploide e a fase diploide, o ciclo vai ser aplodiplobionte. Então nós temos a fase N mais 2 N's. Logo, aplodiplombionte. O ciclo vai ser aplodiplombionte. Então anotem ali certinho, né, para deixar 100% esses cadernos aí. Análise de situação-problema. Então, olha lá. Vamos ler junto. Um estudante observou um vegetal com fruto e semente. É correto afirmar que é uma gimnosperma? Não. Por quê? Porque ela já tem semente. Aqui, ok. Mas esse vegetal não foi evoluído ainda para ter fruto, certo? Então, não é correto. Porque esse vegetal ainda, ele não tem fruto.
Então eu vou colocar uma flechinha ali para vocês justificar depois, tá? Não, porque gimnosperma tem semente, porém não tem fruto. Um biólogo observou um pinheiro europeu, Pinus silvestris. Olha o nome científico ali, ó. Cuidado para escrever o nome científico. Ali não está sublinhado porque eu coloquei em itálico, certo? Então, se eu coloquei em itálico, ele não precisa ser sublinhado. Porém, vocês, ao escrever, vocês vão sublinhar. Esse pinheiro é monóico ou dioico? Bom, o que é monóico e dioico? Bom, é um ciclo. O que significa na questão 1 ali? Significa dizer que o pinheiro europeu, que é o pino silvestre, ele possui o cone, que a gente já vai ver lá o conezinho, vou mostrar a figurinha para vocês daqui a pouco, a imagem, né? Que é a estrutura reprodutiva, ele possui na mesma planta. Então, o cone masculino e feminino está no mesmo pinheiro. Então, logo, ele seria monóico. Então, monóico por quê? O cone masculino e feminino está na mesma planta. Já no problema 3, um biólogo observou um pinheiro do Paraná, que é a famosa Araucária angustifolia. Mais uma vez chama atenção para o nome científico, tá? Olha ali, ó. Esse pinheiro é monóico ou dioico? Justifique. Nesse caso, nas araucárias, nós temos o cone masculino numa planta, né, num vegetal de gimnosperma e o feminino no outro. Então, esse ciclo nós vamos dizer que é dioico. Então, cone feminino e masculino em planta diferente. Muito bem. Vamos lá para o 3. Bom, a pinha pinhão tem uma regrinha que eu quero colocar bem certinho para vocês não confundir, tá? Que é o seguinte: pinha é o cone feminino fecundado que abriga a semente. Então, esta é uma característica evolutiva importante. Esse grupo já tem semente, então existe uma estrutura chamada de pinha, que é o cone feminino, que ela vai guardar a sementinha, tá? Pinhão. O que seria então, propriamente dito, né? O pinhão. Então, olhem ali. O pinhão é a semente da pinha. Do pinheiro, né?
Quando o gameta masculino se encontra com o gameta feminino, então, gametas são haploides, N mais N, eles vão formar o zigoto, que é a célula ovo, N mais N, 2 Ns. Então, o zigoto se desenvolve e forma A, formando o esporófito diploide. Então, o que ele vai formar? Quando o zigoto se desenvolve, ele vai formar a semente. O esporófito diploide é o pinheiro, né? A planta gimnosperma propriamente dito. Caiu uma questão no vestibular, tá? Que era para interpretar a frase, que era a seguinte: pinheiro me dá uma pinha, pinha me dá um pinhão, menina me dá um beijo, que eu te darei o meu coração. Então eles juntaram a parte do português ali, né? E da biologia. E era para interpretar tudo aquilo ali. Né? Então, pinheiro me dá uma pinha. A pinha me dá o pinhão. Então, o pinheiro, ele produz a pinha, né? E o pinhão é a semente. Que quem produz a semente é a pinha, né? Então, era para fazer a relação ali da menina que deu o beijo e ela ia dar o coração. Então, na biologia, é o pinheiro que dá aquelas pinhas e dentro das pinhas existe o pinhão, tá? Então, lá no Enem, nos vestibulares, eles fazem disso, né? Eles juntam tudo para fazer uma interpretação lá na biologia, português, às vezes com geografia, com matemática, e misturam tudo e é isso mesmo. Então, por isso que algumas regrinhas tem que estar sempre ligados, né? Então, anotem certinho isso aqui no caderno também, tá? Beleza. Bom, agora eu quero que vocês analisem um ciclo biológico que eu coloquei aqui para vocês interpretar. Bom, eu tenho o pinheiro, que é a árvore, propriamente dito. Então, olhem bem ali. Existem flores masculinas e femininas desse pinheiro. Fazer ali a flechinha. Certo? A masculina tem saquinhos polínicos, que é esse aqui, ó. Então, masculino possui os sacos polínicos. E olhem ali a feminina. Lá dentro tem o gametinha feminino, que é a osfera. Você já sabe, né? Ó. Bom, então, os saquinhos polínicos produzem o grãozinho de pólen. Olhem ali, ó, que vai se encontrar lá com a osfera. Cruzou. Olha o que acontece com o grão de pólen. Entrou lá dentro, né, da parte feminina, ocorre a fecundação. Então ali nós notamos que tem uma estrutura chamada de escamas, né? Escama da bráctea, na verdade, lá dentro vai ocorrer toda a fecundação. Lembram que eu falei para vocês do tubo polínico? Então, anotem isso aqui, que é uma evolução vegetal. É uma estrutura importante para ocorrer a fecundação, tá? Então, olha ali, o tubo polínico, desenvolve-se um tubo, né? Onde o grão de pólen fecunda o óvulo
e forma o zigoto. Ali, ó. Então, zigoto, então, gameta feminino mais gameta masculino, haploide mais haploide, forma o zigoto diploide. Então, olhem lá o zigoto. Esse zigoto fecundou, formou a semente. Lembram que é uma característica importante que veio desse grupo gimnospermas, né? Semente nua, tá? Então, olha ali, ó. Formou a sementinha. Olha como a biologia é bonita. Essa semente vai se desenvolver e aqui, ó, forma nova planta até formar o adulto, planta adulta, né? Por isso que a gente tem que dar valor, muito valor para nossa natureza. Tudo ocorre nos mínimos detalhes, né? Passo a passo. Cada ser vivo tem um ciclo biológico e a gente não podia deixar de ver o das gimnospermas. Certo, galera? Até a próxima aula. Então, repetindo, eu sei que eu repito bastante, mas é isso mesmo, eu repeti bastante para vocês entenderem. Conteúdo no caderno, tem muitos alunos que estão vindo falar comigo no WhatsApp, eu estou sempre orientando esses alunos, né? Caderno é documento do aluno, então caderno organizado, certo? Sequência de aulas, anotem essas dicas que eu estou fazendo, nós já temos as 3 notas e nós já estamos caminhando para o segundo trimestre. Então, existem algumas atividades que estão junto com o vídeo. Às vezes o vídeo está sozinho, às vezes está com atividades, porque vocês têm que estar fazendo e que são semelhantes àqueles vistos que a gente tem presencialmente no caderno. Né? Então, durante o afastamento, o distanciamento social, agora é dessa maneira. Então, vocês têm que estar sempre treinando, sempre estudando. E lembrem que o conhecimento não ocupa espaço. Certo? Até a próxima aula de biologia. Valeu, pessoal.